Recorrebala varamisto creparai. Paulo escreve Meus amados, nós vamos neste momento abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 90. Salmo 90, verso 4. Salmo 90, verso 4, diz a palavra de Deus: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Amém? Glória a Deus. Meus amados, eu gostaria de começar a pregar nesta noite, mas antes de pregar, contar uma experiência que tive, uma experiência tenebrosa que tive, algo bem forte mesmo. Um explorador de prostituição, mais conhecido como cafetão, ele me procurou e me ofereceu um programa com a prostituta mais bonita da sua casa de prostituição, 2 horas, um programa de 2 horas, ofereceu gratuitamente. E mais, disse que se eu gostasse, ele abriu oportunidade para que todos os jovens da nossa igreja também pudessem usufruir dessa cortesia, dessa oferta, um programa de 2 horas numa casa de prostituição. E quando eu falei que não, ele me disse que eu era um bobalhão, porque muitos pastores já aceitaram essa proposta dele. Ele disse: muitos pastores, muitas igrejas já aceitaram, e que eu era usou essa expressão, bobalhão, por estar me privando de 2 horas de prazer e privando os jovens de nossa igreja também de ter esta cortesia. O nome desse cafetão é Diabo, e a prostituta chama-se Mundo. A palavra de Deus diz que para Deus 1000 anos são como um dia. Se 1000 anos são como um dia, 83 anos de vida aqui na terra representa 2 horas apenas na eternidade. (83 anos de vida), nesta comparação que a Bíblia fala de que na eternidade
1000 anos nossos é como apenas um dia. 83 anos são como apenas 2 horas. E, infelizmente, a maior parte dos pastores e a maior parte das igrejas aceitaram essa proposta. Trocam 2 horas da eternidade, apenas 2 horas, vendem a sua salvação. Imagine se essa proposta que eu falei fosse uma proposta na vida real, não uma ilustração que fiz para até mesmo chocar os irmãos e chamá-los a atenção para o que significa este mundo e esta vida. Imagine, seria lógico, seria correto eu trocar o meu ministério, trocar meu futuro, trocar minha salvação, trocar minha família, trocar tudo que eu construí até aqui por 2 horas? Seria uma loucura. E por que os crentes estão fazendo isso em relação à vida espiritual? Porque achamos tantas desculpas para nestas 2 horas que passamos, considerando que alguém vai viver até 83 anos, mais precisamente 83 anos e 4 meses. Seria lógico, seria justo, seria inteligente nós trocarmos estas 2 horas de prazer por uma eternidade no inferno sem Deus. Vamos ler a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada faz essa comparação. Eu faço essa comparação chocante, porque é exatamente essa comparação que a palavra de Deus faz, que tanto João, o apóstolo João, quanto Tiago fazem. Em 1 João capítulo 5, verso 19, está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Depois, em Tiago capítulo 4, e verso 4, lemos: infiéis. Na versão atualizada, a palavra usada é infiéis. No entanto, na versão corrigida, que traduz literalmente do grego, das palavras em grego moikos, kai, moikalis, ou seja, adúlteros e adúlteras. Adúlteros e adúlteras, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A palavra de Deus está comparando a pessoa que ama, ou nem que ame, antes de amar já é somente amiga do mundo. A palavra de Deus compara a amizade do mundo exatamente aquela proposta que eu falei ilustradamente a respeito do cafetão. Ser amigo do mundo representa fazer um pacto com este cafetão que oferece esta prostituta, este mundo que se corrompe por dinheiro. O mundo é comprado por dinheiro. O mundo é movido por dinheiro. Assim como uma prostituta é movida por dinheiro, o mundo é comprado por dinheiro. Assim como uma prostituta passa de mão em mão, assim como a prostituta se relaciona não por amor, não por afetividade, não por fidelidade, mas meramente por interesse, esta exatamente é a situação do mundo. O mundo não se move por afetividade, mas por interesses, por dinheiro. E a palavra de Deus está dizendo que a amizade do mundo constitui-se um adultério espiritual para aquele que é cristão. Se eu sou casado e me envolver com uma prostituta, estarei cometendo adultério.
E Deus está dizendo na sua palavra que se você é crente, se você é filho de Deus, se você está marchando para o céu, se você fez um acordo com Deus, se você casou com Deus, ou pelo menos noivou com o Senhor Jesus, esperando o dia do casamento, e você tiver amizade com o mundo, Deus está dizendo: adúltero, adúltera, estás trocando 2 horas com esta prostituta chamada mundo, 2 horas apenas, por uma eternidade com o noivo. Olha, meus irmãos, quão absurdo, quão trágico, quão terrível é a opção de nos tornarmos um crente, uma igreja, uma crente, amigos do mundo. 2 horas passam ligeiro. A palavra de Deus faz-nos esta advertência. Quando o apóstolo João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 17, ele diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porque a concupiscência justamente é o desejo de satisfação dos desejos carnais. Este desejo ao qual a Bíblia dá este nome, concupiscência. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. O que Deus está dizendo aqui? Deus está mostrando para nós que todos os desejos, eles são passageiros. Os desejos por um prazer, quando alcançados, são passageiros. E Deus está comparando exatamente o mundo com isto. Se alguém busca uma prostituta, na ilustração que propusemos, teria 2 horas de contato com uma mulher mundana, e depois passaria. Imagine um pastor entrando em um prostíbulo e saindo depois de lá 2 horas, derrotado, acabado, humilhado. O mundo passa com a sua concupiscência. Estas 2 horas passam. Estas 2 horas da eternidade, que para nós são 83 anos e 4 meses, passam. O mundo passa com seus desejos. Todos os desejos que Satanás nos oferece por meio do mundo nos levam a um prazer passageiro. Nenhum deles é duradouro. Não existe nenhum prazer duradouro. Todos os prazeres carnais são passageiros, são rápidos. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas agora o apóstolo João faz uma contraposição. Ele diz: aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O prazer com Deus é eterno. O prazer com Deus não dura 2 horas, dura uma eternidade. Mas todos os prazeres mundanos são passageiros. Aleluia. A palavra de Deus fala de alguns homens na Bíblia que trocaram este prazer eterno por um prazer passageiro. Em Gênesis capítulo 25, versículo 34, Gênesis capítulo 25, e versículo 34, diz assim a palavra, podem acompanhar a leitura aí na tela. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O prazer da saciedade, considerando
que Esaú comeu um guisado de lentilhas, ou seja, ali havia carne, mais lentilhas. A proteína e a gordura são os alimentos que produzem este sentimento, esta sensação de saciedade por mais tempo, até 3 horas no máximo. E este homem trocou a sua primogenitura, o seu direito de primogenitura, que valeria para toda a sua vida, trocou por 3 horas de saciedade. 3 horas depois ele já estava novamente com fome. 3 horas depois ele já não sentia mais o efeito daquele guisado de lentilhas que havia comido. Ele já estaria com fome, mas o seu direito estaria perdido para sempre. Oh, aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar este Deus que está dizendo para mim e para você: não faça isso, não aceite a proposta deste homem, não aceite a proposta do inimigo da tua alma, inimigo de Deus. Não permitamos que a nossa igreja entre em concílio, em acordo com as coisas do mundo. Oh, bendito seja para sempre este Deus que me salvou, este Deus que te salvou, e mais uma vez nos adverte aqui nesta noite: não faça o que Esaú fez. A palavra de Deus ainda fala de um outro homem chamado Sansão. Sansão trocou a sua unção pelo prazer sexual. Quanto tempo dura o prazer sexual? Menos que 1 hora, alguns minutos. Juízes capítulo 16, versículo 19, diz assim a palavra de Deus. Repito, Juízes capítulo 16 e versículo 19: então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. A busca pelo prazer, a amizade do mundo, a amizade com aquela filisteia, a amizade com aquela prostituta, levou a perder as suas forças. E diz a Bíblia que ela passou a subjugá-lo. É exatamente isto que acontece quando cedemos ao prazer carnal. A prostituta, o mundo passa a nos subjugar. Já não conseguimos viver sem ele, dependemos dele. Nossas forças se vão e não conseguimos mais resisti-lo. Quando cedemos às tentações, quando cedemos à inclinação da nossa carne, esta prostituta, governada por este cafetão, nos subjuga. E quantos estão subjugados? Quantos pastores, quantas igrejas estão subjugadas pelo mundo, pela força do mundo, não conseguem se libertar? Há poucos dias, há poucos meses, alguém estava desesperado, ou milhares de pessoas desesperadas, porque foi suspensa a internet, foi suspensa o WhatsApp, ou foi suspenso o Facebook. As pessoas estão subjugadas, não conseguem mais viver sem isto, pautam a sua vida em torno disto. Coisas que antes não existiam, nada disso existia.
A cada dia Satanás cria algo novo no mundo. E esta criação de Satanás no mundo faz com que as pessoas dependam disso de tal forma que parece que não consegue viver sem aquilo. Por que não consegue viver sem aquilo se aquilo não lhes faz nada além de simplesmente satisfazer um prazer efêmero? Se aquilo não é vital para a sobrevivência, porque as pessoas não conseguem, muitos não conseguem viver sem televisão, se antes a televisão não existia. Porque muitos não conseguem viver sem futebol, se antes futebol não existia. Porque muitos não conseguem viver sem o Facebook, se antes isso não existia. Por que tantos não podem viver sem gozar, sem usufruir estes prazeres que esta prostituta oferece? Se disto não depende para viver. Sansão não dependia de Dalila. Sansão havia sido prometido por Deus para nascer de uma mulher estéril, para nascer em um lar abençoado por Deus, que havia sido escolhido para que dele nascesse o libertador de Israel do jugo dos filisteus. Sansão havia nascido com este propósito de Deus, quebrar o jugo que os filisteus exerciam sobre o povo de Israel. Sansão havia sido escolhido por Deus para ser um nazireu, para ser ungido, para ser santo, para ser separado, para ser escolhido, para ser um guerreiro, para ser um príncipe de Deus. Mas o que levou todo o projeto de Deus a ficar comprometido na vida de Sansão? A sua inclinação para a concupiscência da carne. O cafetão chegou e lhe ofereceu 2 horas de prazer, e ele aceitou, e passou a ser subjugado. Diz a palavra, perdeu as suas forças e passou a ser subjugado. Por alguns momentos de prazer. Em Mateus capítulo 27, verso 3, a palavra fala a respeito de um outro tipo de concupiscência. A palavra fala a respeito de Judas Iscariotes. Diz a Bíblia que a concupiscência de Judas era o dinheiro, a sensação de ter dinheiro, a sensação de ter dinheiro. Isso é uma sensação muito forte. Isso é uma sensação que não se explica. Vamos sentar e imaginar por que um homem que tem um altíssimo salário no Brasil, por que um homem que ganha aí 100, 150 mil reais por mês, por que este homem se corrompe e passa a ter 2, 3, 5 milhões de dólares depositados numa conta na Suíça? E desse dinheiro não pode usufruir, porque se usufruir, se manifesta a sua riqueza ilícita, e as manifestações da sua riqueza ilícita conduzirão a polícia até si. Mas a sensação de ser rico, a sensação de ter dinheiro, o amor ao dinheiro, o faz trocar, o faz arriscar, perder toda uma vida, perder tudo que construiu ao longo do tempo, o faz arriscar uma carreira para ter alguma coisa, ter a sensação, porque ele nem ter tem, ele tem, mas não tem, mas tem a sensação de ter.
Essa sensação que muitos têm. Há pessoas que qualquer negócio que vai fazer, vai comprar 1 quilo de mandioca, ele quer ter a sensação que saiu ganhando naquilo. Ele pechincha na mandioca, pechincha num pão, no leite, qualquer coisa. A sensação de ganhar. A sensação de ter. Ele não precisa, mas quer ter essa sensação, essa concupiscência. E quantas vezes somos assaltados por isso? E esta concupiscência nos faz ser subjugados pelo mundo. E partimos então de ser senhores do nosso dinheiro a ser escravos do nosso dinheiro. O dinheiro então nos subjuga. O desejo de tê-lo nos subjuga. O dinheiro, em vez de ser instrumento de alegria, passa a ser fonte de preocupação. O desespero de perdê-lo, a tristeza de perdê-lo é tão forte que seria até melhor não ter, e não ter o medo de perdê-lo, do que tendo, estar com esta angústia na alma, porque esta pessoa está dominada por esta prostituta chamada mundo, e agora estamos julgados por isso, perde as suas forças espirituais, perde a visão espiritual, sai fora de um projeto de Deus, porque está pegado o dinheiro. Judas, diz a palavra, Mateus 27, verso 3, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes dos anciãos, dizendo, verso 4, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isto é contigo. Verso 5, então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Se enforcou com a sua própria concupiscência. Sansão se enforcou, se destruiu com a sua concupiscência. Esaú foi destruído pela sua concupiscência. Judas Iscariotes se enforcou, ou enforcou-se em sua própria concupiscência. Infelizmente, milhares de pastores, milhares de igrejas têm aceitado a proposta deste mundo e têm se jogado nos braços da prostituta e têm aceitado trocar tudo e todos por este programa de apenas 2 horas na eternidade. Que miséria! Por isso o apóstolo João, em 1 João capítulo 2, verso 15 até o 17, ele diz, 1 João 2, 15 a 17, você pode acompanhar a leitura, diz a palavra, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Os desejos da carne, todos passageiros. Concupiscência dos olhos,
desejo da vaidade, desejo de aparecer aos olhos dos demais, a cobiça de, ao enxergar, querer imitar, a cobiça da vaidade, a tão propalada vaidade feminina, expressa nas joias, expressa em pinturas, a vaidade masculina expressa em um carrão para mostrar seus demais, um relógio Rolex, coisas do gênero. Tudo isto, diz a palavra, não procede de Deus. Tudo isto vem do cafetão. Tudo isto faz parte da prostituta que você tem deitado no seu colo. Está trocando a sua eternidade por estas 2 horas. A soberba da vida. Tudo isto é o que a prostituta tem para oferecer. Não procede do Pai, mas procede do mundo. E o verso 17, vamos reler. Já o havíamos lido. Diz a palavra: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. É isso que estamos pregando, vida eterna. É para isso que Deus levantou o Ministério Restauração, para provar uma coisa que é óbvia, que uma vida com Deus na eternidade vale mais do que 2 horas nas mãos de uma prostituta. Rogababaramai que provaramacharo reclamarahai recorrebala varamisto creparai. Paulo escreve a Timóteo e ele profetiza a respeito desta troca. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Cobiças, palavra utilizada na versão atualizada, concupiscências, palavra utilizada na versão corrigida. Cercar-se-ão de mestres segundo os seus próprios desejos carnais. Há igrejas para todo tipo de prostituta aqui em Porto Alegre. Há igrejas, assim como num prostíbulo, tem prostituta loira, morena, gorda, magra, alta, baixa. De todo tipo. Mulher, transexual, tem de tudo. Satanás, nesse seu prostíbulo, tem de tudo também. Há igrejas que se venderam para a prostituta da vaidade, para a prostituta do jogo, para a prostituta da sensualidade, para a prostituta do amor ao dinheiro. Mas o Espírito Santo geme. A Bíblia diz: não sabeis vós que o Espírito tem ciúme de vós. O Espírito geme dizendo: igreja comprada pelo sangue do Cordeiro, vocês não têm preço. Vocês foram comprados pelo sangue de Jesus.
Pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado, pelo sangue de Jesus que não somente apaga os nossos pecados passados, mas purifica-nos do poder do pecado. Aleluia! Você foi chamado não para ser subjugado pela prostituta, você foi chamado não para ser subjugado pelo mundo, você foi chamado não para ser subjugado pela vaidade, pelo amor ao dinheiro, pela sensualidade, pela mentira, pelo engano. Você foi chamado para subjugar o mundo, para vencer a carne, crucificar a sua carne e chegar na eternidade com Deus e ali viver para sempre. Esta é a proposta de Deus para a sua vida. Não adianta você esconder, não adianta você levar uma vida dupla. Assim como não adianta um homem ter a sua casa, a sua esposa, e quando então pode, foge para os braços de uma prostituta. O fato de ele ter uma esposa não o livra da prostituição. Há pessoas que pensam assim: bem, mas se eu vir à igreja está tudo bem. É como alguém pensar: se eu comparecer ao leito conjugal, não importa, não tem problema que eu compareça ao leito de uma prostituta. Se eu cumprir com os meus compromissos, os meus deveres conjugais para com a minha esposa, não teria problema então eu também ter as minhas fugidas. Esta é a lógica do adúltero, e esta é a lógica do crente mundano. Eu dizimo, eu faço a obra de Deus, eu compareço à igreja, eu compareço aos cultos, então eu posso também usufruir da prostituta, eu posso correr neste mundo, eu posso ter o meu jogo, eu posso ter o meu whiskyzinho de vez em quando. Esta é a lógica do adultério. Mas Deus está dizendo que aquele que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não existe outra palavra, outra expressão para definir o crente que ama o mundo a não ser esta: inimigo de Deus. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. A palavra fábula aqui é a palavra mutel, que significa em grego o puro misticismo. Espiritualidade não é o mesmo que misticismo. Misticismo é a capacidade que a pessoa tem de acreditar no sobrenatural. O misticismo pode ser dirigido para a macumba, pode ser dirigido para o budismo, pode ser dirigido para o esoterismo e pode ser dirigido também para o cristianismo. E Deus está dizendo que nestes últimos dias, esta sede pelo desejo da carne levaria as pessoas a querer o sobrenatural, ajuntariam doutores, não estariam com o coração fechado para crer num Deus sobrenatural, para crer em milagres, para receber uma alegria, para receber alguma coisa que buscasse mexer com o seu espírito. Não! Deus está dizendo que na sua palavra, que nos últimos dias as pessoas não estariam com o coração fechado para o mundo espiritual. É por isso, meus irmãos, que mesmo no século 21, o século da ciência, o ateísmo não prospera. Era de se esperar
que o ateísmo dominasse, mas não. O ateísmo é uma minoria e continuará sendo uma minoria. Por mais que as pessoas rejeitem Deus, eles continuarão sendo místicos. Eles continuarão gostando de fábulas. O ser humano é místico por natureza. Por quê? Porque ele tem um espírito que o atrai para o mundo espiritual. E Deus está dizendo que na sua palavra, que nos dias em que estamos vivendo, as pessoas não teriam um coração fechado para o sobrenatural. Não! Diz que estarão ou estariam com seus ouvidos abertos para as fábulas, mas fechados para a sã doutrina, fechados para a verdade. Porque a verdade, qual é o problema da verdade? Se a verdade é tão boa, é porque a verdade confronta a nossa carne. A verdade confronta os nossos desejos. A verdade confronta os nossos erros. A verdade traz à luz os nossos erros. Mas eu vejo aqui nesta noite, nesta igreja, centenas de pessoas, quem sabe mais de 1000 pessoas que estão aqui esta noite. E você veio no Ministério Restauração porque você não tem coceira nos ouvidos. Você veio aqui porque você quer ouvir a verdade. Receba a verdade na tua vida, então. Receba a verdade no teu coração. Decida-se. Saia dos braços da prostituta e corra para os braços de Jesus. Saia do mundo, desprenda-se do mundo, liberte-se do mundo, viva no mundo, mas não seja do mundo. Olhemos para o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Vamos ler a palavra de Deus em Daniel, capítulo 3, versículos 17 a 22. Daniel, capítulo 3, versos 17 a 22. O rei Nabucodonosor havia determinado que todos deveriam se dobrar diante de uma estátua que havia sido construída em homenagem ao rei. Quem não se dobrasse diante da estátua morreria. Era a pressão do mundo. Era apenas, não era 2 horas, era apenas ali um momento de prostração diante da estátua, e teriam as benesses do reino, do Império Mundial de então. Daniel capítulo 3, versos 17 a 22, diz que quando eles foram confrontados com esta obrigação de se curvar diante da estátua do rei, eles falaram: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus,
e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas você sabe que os 3 não morreram, porque o 4º homem estava na fornalha. Agora veja, meus irmãos, se caso Deus não os tivesse livrado, se caso Deus não os tivesse livrado, quanto tempo eles sofreriam? A Bíblia diz que quando os homens chegaram na borda da fornalha para jogá-los, só o fato daqueles homens chegarem na borda da fornalha os matou. Então, quanto tempo duraria o sofrimento daqueles homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, se Deus não os livrasse? Quanto tempo duraria? Segundos. Mas teria uma eternidade com Deus. Mas Deus foi tão maravilhoso que os livrou da fornalha e deu também a eternidade. Oh, glória a Deus! É por isto que a Bíblia Sagrada fala. Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, verso 18. Quem sabe o apóstolo Paulo estava pensando, não disse que estava, falei quem sabe, há possibilidade, pode sim. Estava pensando também em Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele escreve aos Romanos no capítulo 8, no versículo 18. Romanos capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Você está sofrendo, irmã? Pastor, estou sofrendo há 1 ano. 1 ano? 1 ano na eternidade, irmã, é 1 minuto e pouquinho. Pastor, estou sofrendo bullying na escola. Estou sofrendo perseguição lá no serviço. Quanto tempo, irmão? 2 semanas. Alguns segundos. Alguns segundos na eternidade. A glória, a glória que há de ser revelada na igreja, não dá para comparar com estes segundos de batalha. Não dá para comparar com 2 horas. Ainda que uma pessoa passasse 83 anos se privando, batalhando. Bendito, 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 bendito é o Salvador, Salvador das nossas almas. Quando o escritor aos Hebreus nos escreve, ele chega no capítulo 12, chega no versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual em troca, olha só, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Se 83 anos corresponderia a 2 horas, Jesus viveu menos que 1 hora ali. Aleluia. E quando os soldados o esbofeteavam,
quando os chicotes rasgavam as suas costas, ele dizia: é só um segundo. É só um segundo. Quando colocaram madeiro no seu ombro e ele cambaleava e tiveram que chamar alguém para ajudá-lo, ele dizia: é só um segundo. Em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não fazendo caso dos xingamentos, da humilhação, do desprezo. Não. Seus olhos não estavam aqui, seus olhos estavam além do véu, seus olhos estavam na eternidade, seus olhos estavam de onde ele havia vindo. Ele havia vindo de lá e para lá estava voltando. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à direita de Deus. Oh, glória a Deus. Quero encerrar trazendo as palavras de Pedro, quando escreve na sua primeira carta, no capítulo 4, versículos 12 e 13. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Vamos ler todos juntos. Convido toda a igreja para ler comigo num grande jogral. Todos juntos, 1, 2, 3. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Olha, há um fogo ardente te provando. Quem sabe um fogo ardente te provando na tua relação conjugal, um fogo ardente te provando na tua família, um fogo ardente te provando no teu serviço, um fogo ardente te provando na tua escola, lá na faculdade, na tua vizinhança, entre os teus parentes, um fogo ardente te provando na tua saúde. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Verso 13, por favor, todos juntos, 1, 2, 3. Pelo contrário, alegrai-vos. De novo, alegrai-vos. De novo, de novo, de novo, de novo. Alegrai-vos na medida, todos juntos, na medida em que sois participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Levante as suas mãos aos céus e vamos dar um aplauso para Jesus, autor e consumador da nossa fé, que suportou a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Glória, glória. Vamos ficar em pé nesta hora. Deus está poderoso aqui em nosso meio. A sua glória é real, a sua presença é real, e o Senhor está dizendo: fica comigo, fica comigo, fica comigo. Aleluia, assim diz o Senhor: fica comigo. Chamarra raia chaia, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Não pensai vós que saindo do meu projeto e da minha vontade achareis descanso nesta prova. Roubai crochaia lastúria para raia. Eis que a prostituta tem te dito, meu filho,
que se tu saíres, acabará a tua luta, descansarás e não lutarás mais. Mas eis que eu te digo, uma cova se abre diante de ti, e mais um passo a cova te tragará. Mas hoje te dou uma oportunidade, hoje te dou uma oportunidade. Luta, continua lutando, batalha, continua batalhando. Tenho visto o teu sofrimento, tenho visto o teu clamor, tenho visto as tuas lágrimas, e eu, Senhor, te dou vitória sobre ti mesmo nesta noite, para que prossiga me amando e me servindo, diz o Senhor dos Exércitos. Chakamanda rora bahala bakabarabara sharabaka shorororoya rabakala mahala bandara mandara mandara shalaraya. Glória, 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 glória. Vamos adorar a Deus agora. Vamos adorar a Jesus agora. Raia Kamasharo Laravaia. Em nome de Jesus, receba o poder do Espírito Santo de Deus agora. Receba a vitória de Deus agora. Receba o poder do Espírito Santo sobre a tua vida agora. O poder rejeitado por Isaú, receba agora. O poder rejeitado por Sansão, receba agora. O poder rejeitado por Judas Iscariotes, receba agora. Receba agora o poder que estava sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Receba agora.